Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, antes da gente iniciar a aula aqui, vou passar as diretrizes aqui para vocês, tá? E daí, sobre aquela questão da aula, eu consegui um horário aqui, tá? Só que eu só posso assumir ele aqui a partir da terça ou do dia 15, tá? Então, a partir do dia 15, nós vamos ter um novo horário aí que vai ser nas quartas-feiras, tá? Já que eu mostro aqui, vou passar as diretrizes aqui do cenário digital, tá? E depois a gente volta à nossa programação normal e eu já vou dar o aviso aqui. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Ó, vou só mostrar aqui compartilhar aqui com vocês, tá? Pelo planejamento, vocês vão ter, né, os momentos presenciais aqui. Realmente, eu vi aqui até o final do curso, né, até segunda ordem, são as aulas, tem aula na terça-feira. Eu tinha colocado aqui na terça de vocês, porque foi o horário que me sobrou, tá? Depois que a gente fez aquela divisão. Mas aqui, ó, a partir do dia 15, ó, vocês estão aqui. A partir do dia 15 aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a última UC, tá? A UC de projeto do CEP dessa turma aqui, que acontece na quarta-feira. Então, depois do dia 15, na verdade, tá? Então, depois do dia 15, eu consigo colocar vocês aqui na quarta-feira, primeiro horário, tá? Aí eu já tô avisando antes que é porque assim, é alinhado juntamente com no mesma, vamos dizer assim, a aula no mesmo horário, infelizmente, eu não tô com outra disciplina. Eu tenho até disciplina que está com instalação predial, mas ela não está alinhada exatamente no mesmo, na mesma aula, vamos dizer assim, tá? Porque aí, porque senão eu poderia colocar junto, tá? Aí se eu colocar junto com outra turma com essa mesma disciplina, só que com assuntos, atividades diferentes, igual eu tenho duas aqui que eu estou exatamente também mais duas que eu estou exatamente nessa disciplina. Então ia atrapalhar tanto vocês quanto o pessoal que já está, inclusive, mais na frente. E daí para não, né, para evitar de eu ter que mudar duas turmas aqui de dia, ó, estão vendo aqui, ó, tô lotado, ó, não tem espaço. Aí essa daqui vai ser a primeira, porque essa aqui, ó, eu poderia colocar vocês na sexta-feira, mas essa aqui da sexta-feira, ela vai terminar só depois, tá? Não, na verdade, aqui, ó, na quinta-feira. Eu poderia colocar vocês, mas só vai ser a partir do final do mês, tá?
Inclusive, eu já tenho uma turma agendada para esse horário, o segundo horário da quinta-feira. Então, eu consegui colocar vocês aqui, ó, vou pôr vocês na quarta-feira, primeiro horário, tá? Mas ela finaliza dia 15, então depois do dia 15, vão voltar aqui para a disciplina de vocês. É... Ó, dia 14 do 4, que é na próxima semana, ainda vamos ter aula na terça-feira. Aí, a partir do dia 28, né? Que aí não vai ser dia 28, né? Então vai ser, olhando aqui, ó, o que seria dia 28, então vai ser dia 29, tá? Que aí vai ser quarta-feira, e aí vocês vão ter a oportunidade aqui, né, de conseguir participar da web aula ao vivo, tá bom? Aí ficamos assim. Então, próxima semana ainda vai ocorrer na terça-feira, e daí, a partir do dia 29, tá? Eu vou colocar o novo cronograma aqui, tá, pessoal? Já vou fazer a atualização. Coloco o novo cronograma aqui para vocês poderem, né, conseguir também ter a oportunidade, né? Esse é o objetivo aqui, né? De você ter a opção, se quiser, assistir a web aula ao vivo, e se não puder, poder assistir ela gravada, tá bom? Então, vai ser quarta-feira. Hoje, inclusive, já está liberada a pasta que eu olhei aqui, tá? Essa pasta aqui são vários laudos. Lembra que lá no início dessa disciplina eu falei que tem um item 7 lá, agora a gente entra nele aqui, que fala sobre inspeção, tá? Os itens 7 lá da NBR 5410 fala sobre inspeção, tá? Inclusive, é um dos serviços que o eletrotécnico, tá, pode fazer também, assim como o engenheiro eletricista tem amplo, né, na verdade o engenheiro eletricista, a diferença é que ele consegue em todos os níveis de tensão, tá, ter amplo poder, né, porque é um curso, é um curso com mais tempo, não só porque é mais tempo, mas ele tem mais conteúdo, tá? Então, o engenheiro ele tem amplos poderes, né, de atribuição. E aí eu vou juntar, né, vou linkar aqui com vocês. Eu ainda nessa altura aqui da disciplina, eu ainda não falei da norma, tá? Mas eu acredito que seja um momento oportuno da gente também ver a resolução, tá? A resolução do Conselho dos Técnicos, tá? Para vocês já tomarem ciência, né, das suas atribuições técnicas, tá? Todo técnico, todo engenheiro, né, dado o seu órgão aí de respectivo, né? No caso de vocês, o Conselho dos Técnicos, né? No caso da engenharia, o CREA, né? Você tem resoluções que, se eu não me engano, a minha, a minha formação é mais antiga, é a resolução 218 de 1974, daí, né, que artigos 8 e 9, se não me falha a memória, que fala sobre as atribuições do engenheiro, específico do engenheiro eletricista, né? Eu tenho atribuições do engenheiro eletricista, do engenheiro eletrônico também, telecom, tá? Telecomunicação. Junto com a telecomunicação, vem também as atribuições de rede de distribuição, tá? É, não só a de redistribuição de energia que já estava, né, mas também a rede de distribuição aí de dados aí, né, as redes cabeadas, fibra ótica, né? E o técnico, ele também tem essas atribuições, acredite. A diferença é o nível de tensão, né? O nível de, melhor dizendo, de carga que você pode se responsabilizar tecnicamente, tá?
O engenheiro ele tem amplo espectro, ou seja, ele consegue em todos os níveis de potência e de tensão fazer o projeto. Não, tensão não, é potência, tá? É tensão, acredite, vocês conseguem de qualquer uma, tá? É a questão é de potência mesmo, né? De geração de trabalho elétrico aí, que é o gargalo para o eletrotécnico, né, dado o seu currículo, dado o tempo, né, do curso e das suas atribuições, tá? É a resolução 74. Aí eu vou aproveitar nessa atividade aqui, tem um material extra, tá? Inclusive esse material extra, ele tá em dois formatos, tá? Tá no formato PDF e no formato Word aí, né? No caso, ponto .doc, né? É docx, na verdade, tá? No mais atualizado aí, justamente para você utilizar como material para o seu, para o mundo do trabalho, tá? Você pode guardar aqui que esses laudos que vocês vão ver aqui, que a gente no decorrer aí da disciplina, vamos analisar cada um deles aí. Você pode utilizar ele como base para você, por exemplo, fazer uma proposta de honorários para o juiz, tá? Não só para o juiz, né, na qualidade aí de nossa, me fugiu o termo técnico aqui, de assistente técnico, né? Mas aí, então o material que está aqui, ele não é fictício, ele realmente foi utilizado, foi aprovado aí pelo CREA, né? Você faz o serviço, faz a anotação, o pessoal da fiscalização, né, no caso de vocês e do Conselho dos Técnicos, eles vão analisar, né, o serviço que você fez a anotação, e daí, se tiver dentro da sua atribuição, inclusive, teve uma pergunta aqui, igual eu falei, né, tem turma que está nessa disciplina aqui, e eles fizeram uma pergunta interessante aqui, se podia fazer, não sei se vocês conhecem o PMOC, tá? Inclusive foi curioso que o professor estava ministrando aula aqui, né? Ele tinha finalizado, e daí eu tive a oportunidade de perguntar e ao vivo aí, né? Ele respondeu que não, que só quem tem é o técnico em mecânica, se não me falha a memória, é, e o técnico em refrigeração, né? Obviamente. Que o PMOC é um plano aí de manutenção para sistemas de refrigeração, tá? Aí no caso, quando fala do PMOC, é do cálculo mesmo da quantidade aí de calorias aí que vai fazer o resfriamento aí, né? É o sistema de arrefecimento mesmo, tá? No caso, o elétrico, aí o engenheiro eletricista, o eletrotécnico pode se responsabilizar. Mas o plano que envolve cálculos que são da competência da eletromecânica e da refrigeração, aí só quem é da eletromecânica e refrigeração pode, tá? Se responsabilizar. Então vamos lá. Deixa eu baixar aqui o. Vamos lá na situação de aprendizagem. É o desafio 4. Deixa eu ver, é isso mesmo? Não, é o 3. Deixa eu ver aqui. Não, é o 3 mesmo, ó. Então vamos lá. Vamos baixar aqui, ó. É a situação de aprendizagem, tá? É a SAP 2. É do 3. Isso mesmo. A planta baixa antiga é necessário.
E a folha de atividade, né, propriamente dita. Então, nós temos a planta baixa da instalação antiga, a folha de resposta é essa daqui. É isso mesmo. Eu vou pôr aqui ó, até a TV 3. É porque mostra a situação aprendizagem 2, né? Depois a atividade 3, né? Eu vou pôr aqui a TV 3 para a gente não confundir. Então, situação de aprendizagem 2, planta baixa antiga e o relatório aqui. Pessoal, por que que o senhor está passando esse material? Eu entendi que ele vai servir para minha vida profissional, né, para o mundo do trabalho, mas por que que o senhor está passando esses laudos aqui, né? Por quê? Vocês vão entender agora aqui. Porque assim, é importante eu ler, é importante a gente analisar aqui, mas também é importante explicar o porquê, né? O que que esses laudos têm que vai garantir o meu sucesso não só nessa atividade, mas no entendimento aí. Eu vou colocar a planta baixa aqui da. Abri duas vezes aqui, ué. É porque eu abri o errado aqui, ó. Tinha que ser o modelo de relatório. Vocês já vão entender, na hora que você bater o olho aqui, modelo de relatório. Nossa, professor, altamente explicativo, né? Introdução, objetivo, justificativa da reforma, fotos tirado, norma NR10, responsável técnico. Ah, então deve ter alguma situação aqui na casa dessa cliente aqui, a Tânia, né? Mas você está entendendo? É um roteiro aqui, né? Mas não é um roteiro falando você vai fazer isso, você vai escrever assim, você vai escrever assado, tá? É um relatóriozinho, né? Mostrando qual que é o problema na casa, tá? Inclusive, o que está escrito aqui, você vai utilizar, né? Tem alguns profissionais que utilizam antigamente, quando não tinha um gravador digital, eu até comprei, tá? Utilizei em algumas perícias. Antigamente o pessoal utilizava um gravador de fita cassete. Aí tem a fita cassete a tamanho normal e tem a fita cassete reduzida, tá? Que era mais caro ainda do que um Walkman, né? Basicamente era como se fosse utilizar um Walkman, tá? Mas talvez, né, a maioria de vocês aí, se for mais novo aí, nunca ouviu falar no Walkman, nunca ouviu, não sabe nem errar o que que é, né? Basicamente, né, era o precursor do radinho de pilha, né? Que tem a gravação aí de uma fita, né? Uma fita magnética. Inclusive, os primeiros videogames aí não era de cartucho, não, igual muitos aí já ouviram falar, né? Ainda hoje tem, né? Alguns videogames aí, mas até o Nintendo Switch, né? O Nintendo Switch ele tem um cartucho, mas na verdade é um cartão, né? Como se fosse um SD card ali. É proprietário, obviamente, né? Para ninguém fazer vender mais barato, né? Fazer a cópia aí, né? E aí o pessoal utilizava porque tinha muita informação. Ele chegava lá na instalação elétrica e aí observava, fazia a inspeção visual, né? E as inspeções por ensaio. Inspeção visual, basicamente, você vai, né?
Deixa eu abrir aqui a NR10, inclusive, a NR10 não, a 5410. Inclusive, ela tá já disponível para vocês, tá? Também. Então, o que que o profissional fazia? Ele, ó, já foi para a página aqui, ó, que eu já ministrei essa aula semana passada aqui. E aí, ó, tá lá na página 172 aqui, ó, os itens, né, da verificação final. Essa verificação final, ela é tanto para você verificar inicialmente uma instalação elétrica, né? Por exemplo, tem o laudo de conformidade das instalações elétricas que geralmente o Corpo de Bombeiros pede para unidades consumidoras comerciais, né? E que tem também unidades consumidoras que têm um adensamento, né? Um fluxo constante de pessoas, que aí o grau de risco, né? Ele se amplifica, né? Por exemplo, você pode ter o risco de incêndio aí na sua residência, em função da instalação mal isolada, mal crimpada ali, né? Só que numa instalação onde é um shopping center, por exemplo, onde é uma faculdade, uma escola, uma universidade aí, você tem, né, o adensamento aí, geralmente numa escola aí tradicional, você tem um período da manhã, um período da tarde, um período da noite, né? Cursinho nem se fala, né? Universidade também, né? O grau de risco é grande se, né, ou quando da ocorrência de um acidente. Então, está dentro das atribuições do engenheiro eletricista e também atribuições de vocês aqui, né, do eletrotécnico, você fazer inspeção, né, e emitir um parecer técnico, tá? Esse parecer técnico, ele pode ser também, vamos dizer assim, é um sinônimo, tá? É uma opinião técnica, é um laudo, né? Esse laudo pericial, ele vai, né? É como se fosse uma dissertação, né? Você tem um tema, o tema que é a instalação elétrica, e você vai verificar se a instalação elétrica desse cliente, ela está ou não em conformidade com a NBR, né, no caso a NBR 5410, que inclusive, né, lá na NR10 ela referencia a NBR 5410. Lembra que eu falei que a norma do trabalho, né, as normas regulamentadoras do trabalho, elas têm poder de intervenção, poder de polícia. Quando eu falo poder de polícia, ela tem poder de intervenção, de embargo, né? Embargo, intervenção, tá? De autuação, tá? Tomara que não tenha nenhum advogado assistindo a aula aqui, né? Alguns termos aqui, às vezes dá trava-língua aqui. Então, em conformidade com a NR10, que é a norma de segurança de instalações e serviços com eletricidade, ela fala que o texto da NBR 5410, por ser um texto técnico, ou seja, um texto que você, futuro eletrotécnico, você, futuro engenheiro eletricista, pode observar as suas regras, né, os seus ditames e verificar a conformidade. Se tiver conforme, você vai colocar aqui, ok, ó. É, Justificativa da reforma. Não há justificativa, né? Porque está em conformidade com a instalação elétrica, né? A instalação elétrica está em conformidade com a NBS 5410, né? Chancelada pela NR10, tá? Ou não, não está em conformidade por conta do item tal, né? Vamos supor, um disjuntor, ele tem a corrente máxima lá de, tô chutando aqui, de, sei lá, 10 amperes. E aí, aqui na NBR 5410, isso aqui nós estamos fazendo aqui um brainstorm, né? Um brainstorm aqui de ideias aqui, que vocês podem fazer essa verificação e aplicação, né, no seu dia a dia profissional. Então, você vai verificar, por exemplo, aqui na NBS 5410 fala, olha, se eu tenho um equipamento, seja monofásico, bifásico ou trifásico,
eu calculo a potência dele, né? Vou calcular a corrente porque com o valor da potência e o valor da tensão, ou seja, se ela é mono, bi ou trifásica, eu tenho o quê? Se eu dividir a potência pelo o valor da tensão mono, bi ou trifásico, eu vou ter a corrente monofásica, se o equipamento for monofásico, a bifásica ou a trifásica, né? Tendo essa corrente, dependendo do valor, se ele deu o valor X, o dispositivo de segurança, que no caso é atualmente, né, o ideal é um disjuntor, porque o disjuntor ele tem uma vantagem, uma facilidade, principalmente na indústria, né? Mas isso se estende também às instalações residenciais. Ele tem a vantagem de você, né, faz o desarme e você pode rearmar ele com, né, facilidade. Obviamente, se ainda o problema estiver acontecendo, ele vai desarmar novamente, tá? Mas aí o fusível não, o fusível eu tenho que trocar o fusível e não é qualquer pessoa que pode trocar, tem que ser pelo menos eletricista, tá? Para você fazer de forma segura, tá? E para você rearmar ele, você tem que trocar o fusível. Você trocando o fusível, se ainda o problema persistir, vai queimar um novo fusível. O disjuntor não, você só rearma ele, espera, né, 2 minutos mais ou menos, né, dependendo aí do surto que aconteceu. Se for um surto, se for um surto, provavelmente ele vai persistir, né? Se for uma sobrecarga, provavelmente ela vai, né, pode voltar depois porque o circuito foi desligado, então aquela sobrecarga ela vai cessar na hora do desarme, né? O que é lógico, porque o disjuntor ele protege o circuito, tá? Ele protege o bom funcionamento deste. Beleza. Então aqui, né? Você vai verificar. Aí lá fala, né? Se deu uma corrente X, você vai dimensionar X mais 5. Quer dizer que esse disjuntor, ele não vai ser com a corrente de X, ele vai ser com a corrente de X mais 5 amperes. Se ele foi de 10, então ele vai ser 10 mais 5, 15 amperes. Então, essa é a premissa, né, de uma proteção elétrica para circuitos elétricos. Você superdimensiona, ou seja, você dimensiona acima do que a carga total, né, a corrente que vai fluir da carga total, porque assim ele tem um espaço para fazer a proteção daquele circuito, tá? E esse superdimensionamento é um de super no sentido de acima dele, né? Ele não pode ser um over, né? Igual o pessoal fala no inglês, é over-engenharia, né? Over-engineer, né? Ou seja, uma coisa é demais, né? Excessiva, ou seja, deu 10 amperes, então, professor, vou pôr um disjuntor de 100. Não faz o menor sentido, tá? Então, eu tenho que superdimensionar, mas superdimensionar dentro de um range, né? De uma faixa que é 5 amperes, tá? Então pode ser que o disjuntor que esteja lá é o disjuntor de 10. Então é óbvio que essa instalação ela está dando problema, né? Se a corrente máxima e esse circuito ele não tem gradação, né? Não tem um trimpote ali, né? Por exemplo, não, sei lá, não é um liquidificador, né? É um aparelho de som, né? Ou é uma TV, né? Um monitor ali. É óbvio que ele vai desarmar, porque vai dar 10 amperes e o disjuntor é de 10, ele está no gargalo, então tem que ser de 5. Tá? Não adiantaria se ele fosse de 100, né? Ele não iria desarmar, na verdade, ele nunca iria desarmar. Essa instalação ia pegar fogo, né? Ela ia pegar fogo antes de desarmar, ou seja, o sentido de proteção ele ia para o beleléu, né? Ah, entendi, professor. Então você tem a verificação final, que é a inspeção visual. Tem coisas que dá para a gente verificar, né? Por exemplo, o barramento escurecido ali, você viu que teve um arco elétrico ali, geralmente fica preto, né? O que não dá para eu enxergar, eu posso utilizar
uma inspeção por ensaio, utilizando um equipamento. Por exemplo, você sabe qual que é, só olhando uma tomada, qual que é o valor da tensão que tem naquela tomada, da tensão elétrica? Sei não, professor. Ah, eu conheço um tal de professor Renan que sabe. Ele olha para a tomada e fala Sharingan, né? Aí ele vê lá o valor de tensão, igual naquele software que o senhor mostrou para gente lá, é o, é, quer ver isso aqui, ó? É FET Colorado. Ó, física, deixa eu pegar uma aqui. Tá demorando carregar aqui. Só para me contrariar, né? Enquanto ele carrega aqui, deixa eu pegar aqui uma. É, parece que não tá carregando. Tem problema não, né? Que nós capota, mas não breca aqui não, né? Eu vou pegar aqui um exemplo aqui, né? Já que não deu para o FET Colorado deixou a gente na mão, na chapada. Aqui. Por exemplo, isso aqui é uma tomada, né? Eu sei que é 220 volts porque eu tenho uma tag. Inclusive, foi bom, né? Não foi de propósito que eu fiz isso aqui. Inclusive, tá lá na NBR 5410 que empresas, tá? Aí é só quando é empresarial, tá? Por exemplo, você tem aqui, ó, essa tomada aqui, né? Quando é numa residência, você não faz isso, você não precisa fazer isso. Mas se é numa indústria, eu tenho que no espelho dela, tá? Aí aqui, vamos supor, é o espelho da tomada. Aí aqui tem a tomada padrão novo aqui, né? Um ponto de força aqui, né? Dois polos mais terra. E aí, numa residência, esse seria o aspecto da tomada. Agora, para uma indústria, até para o estabelecimento comercial, você tem que pôr o valor da tensão aqui, tá? 220 volts. Eu sei que é 220 volts porque está falando aqui, mas mesmo que eu saiba que é 220 volts pela tag que está colocada aqui, né? Que lá o quadro de distribuição eu sei de fato que tem 220 volts, eu vou ter que vir o quê? Com um multímetro aqui. Aqui não tem um multímetro, tem um osciloscópio, mas eu posso pôr o multímetro aqui. Não tem problema não. Cadê multímetro? Aí quando você coloca em paralelo, né? Ele tá como esse multímetro, né? Por que que chama multímetro? Eu posso aferir corrente elétrica, eu posso aferir tensão, eu posso aferir resistência, tá? Inclusive, ele pode aferir sinal também, que é em decibéis aqui, né? Aí, né, no caso aí, telefonia também, multimedidores. Por isso que ele fala multímetro, eu posso aferir várias variáveis, né? Diversas variáveis elétricas. Aqui, ó, ele está setado para aferir tensão e tensão alternada, tá? E aí, vamos ligar aqui o circuito. Ó, tá vendo, ó?
A tensão RMS, que é a que aparece aqui, ó, 219,9, praticamente 220 volts, tá? Aqui ele está falando que é uma tomada de 220 volts, alternada, né? 60 Hz, que é a frequência da rede, né? A frequência natural aí da rede elétrica, e o ângulo de defasagem aqui é de 0 graus, tá? Então seria, eu poderia falar que essa aqui é a fase A, tá? Seria a fase A ou a fase R, né? Então, a inspeção visual, eu consigo ver barramentos, né? Eu consigo ver a proteção suplementar, mas na inspeção por ensaio, são coisas que eu não consigo perceber. Eu tenho aqui a tag, eu vou com o multímetro, e aí ele me fala que realmente a tensão entre o polo, né, os dois polos aqui, é 220 volts, né? E normalmente ela não é exato 220. Inclusive, ela pode variar até 240, não, 250 volts, tá? Inclusive, ela pode. Então, uma inspeção é nesse estilo, tá, pessoal? A inspeção ela pode ser visual e pode ser por ensaio, né? Você utilizando o equipamento para demonstrar, né, que a instalação está em conformidade com a 5410 ou não está fora de conformidade. Então, a Tânia, né, morava numa casa antiga, onde constantemente, né, tinha problemas, né, na instalação elétrica, tinha curto-circuito, lâmpada queimava, ela percebia quedas de tensão, né, a luz ficava piscando, né, fraca e forte, né, oscilando. Se a instalação dela for monofásica, também é um problema, né? Se ela for bifásica ou trifásica, aí é um problema maior. Pode ser um sinal de desequilíbrio de carga, ou seja, ela pode estar consumindo, né, uma quantidade de energia ok, né? Pode até a instalação estar em conformidade, cabos crimpados, né? Tudo ok, mas se tiver um desequilíbrio, né, uma fase com mais potência que a outra, né, elas não estiverem próximas, isso aqui também acontece, tá? A senhora vivia com medo, né, que houvesse um incêndio, inclusive afetando, né, os vizinhos aí, né? A pessoa realmente é que ela exerce a cidadania. No final do ano, Tânia, né, fazendo as contas, percebeu que havia gasto muito dinheiro com reparos na instalação elétrica da casa e, além disso, sua conta de luz veio com um custo muito alto. Provavelmente ela olhou, sei lá, dos anos anteriores, comparou com o ano, viu que o comportamento dela é mais ou menos o mesmo, né? A pessoa tem que fazer essa autoanálise. E aí viu que estava perdendo muito dinheiro porque a conta estava alta. Por quê? Provavelmente está acontecendo fuga de corrente, tá? Se ela não tiver o dispositivo DR, né? O disjuntor DR também, se tiver fuga de corrente, o circuito continua funcionando normalmente, tá? Então a empresa mandou, né, a eletrotécnica Natália e o estagiário Gabriel, né, para avaliar a instalação elétrica do apartamento de Tânia. Primeiro trabalho que eu fiz foi semelhante a esse daqui, só que foi ali na Faculdade Camburi, né? A Faculdade Camburi que, se eu não me engano, ela tem parceria com a Universidade Católica ali. Então, quando Natália e Gabriel chegaram ao prédio onde Tânia reside, logo perceberam que se tratava de uma construção antiga. Inclusive, tá? Se você der uma olhada aqui, ó, você perceber aqui, ó, você percebe pelo desenho aqui, ó, que só tem o número um. É porque é Antártica, né, professor? Número um. Você percebeu que só tem número um, quer dizer que o circuito de iluminação, o circuito de força, né, tomada de uso geral, tomada de uso específico, né, ele é o mesmo, tá? E não pode, segundo a 5410, iluminação tem que ser separada, segregada da força, né? Seja de uso geral, seja de uso específico. Inclusive, a de uso específico, ela tem que ser única e exclusivamente para um equipamento, um único ponto de força, tá bom? Então, foi no medidor de energia, o relógio, né?
fez a inspeção, tá? Então, tudo isso culminou nesse relatório aqui, tá? Que é o que vocês vão fazer. Eu fiz uma análise aqui, né? Para vocês verem como que é um relatório, tá? Isso tem que ser ipsis literis, igualzinho do senhor? Não. Isso aqui é só um paradigma, tá? Uma referência para vocês. Por isso que eu disponibilizei esses relatórios. Vocês vão dar uma lida nesses relatórios que eu coloquei aí, tá? Dá uma lida naquele do ar-condicionado, tá? Então, esse daqui é o objetivo. Por exemplo, ela viu, ó, que a casa estava antiga. Inclusive no relatório, ó, a inspeção visual, ó. Isso aqui eu peguei na internet, tá? Vamos fazer de conta que a casa da dona Tânia tava, né, como se diz, vendendo almoço para comprar janta. Aqui, ó, inspeção visual, ó, ó, as tomadas, tudo com sinais que deu curto-circuito. Olha o interruptor, ó. Sobrepor aqui, ó, por cima da parede, não pode, tá? Você tem que colocar um guia aqui, uma calha, né? Ou um eletroduto, tá? Utilizando madeira aqui, ó, madeira, prego, para colocar o, o interruptor, tá? Olha o quadro que a Natália viu, ó. Eu peguei o pior, digitei aí, achei nesse repositório aqui, Shutterstock. Falei, ó, me dá o medidor de energia mais belefado que você tem, o piorzinho. Tá vendo, ó? Todo enferrujado, né? Inclusive, aqui em Goiás, o metálico, ele tem uma tinta protetora, tá? Ah, por exemplo, ali em Pernambuco, ali no Recife, Beira-Mar, o ideal é você utilizar policarbonato, que é aquele plástico, tá? Pessoal, só um segundinho aqui, já que a gente volta para o arremate. Só um minuto, antes que eu esqueça aqui. Aqui, ó. Só um minuto, já que a gente finaliza aqui, galera. Pera aí, galera, não deu certo aqui. Deixa eu. Acho que agora vai dar certo aqui, galera. É porque o servidor aqui, como tem acesso simultâneo aqui nessa hora. Ah, beleza, agora deu certo aqui. Deixa eu só fazer o. Fechar aqui a tela. Vamos rematar aqui essa aula aqui, ó. Então eu pedi o pior, ó, bem semelhante à descrição que a Natália fez aqui. Então o relógio, né, entre aspas, é a caixa com a tampa aberta aqui, né? Não tem lacre, não tá lacrada. O vidro de inspeção aqui, ó. Essa caixa aqui é antiga, viu? Essa caixa, ela consegue guardar quatro medidores de energia simultâneo, tá? É uma caixa polifásica que chamam, tá? Por isso ela é maior, tá? A monofásica só cabe um medidor de energia, a polifásica cabe alguns aqui, ó. Nesse caso aqui cabem quatro, tá? E inclusive o vidro
para visualizar para o leiturista fazer a leitura, ele está quebrado, está violado aqui, ó, está aberto, está enferrujado, pode estar ocorrendo fuga, tá? Inclusive, ó, por exemplo, a energia, ó, tá vendo, ó, que tem tomada aqui, ó, parece ser uma tomada aqui, ó, ligada antes de chegar no medidor. Que história é essa? Aí, geralmente a energia vem, né? Vamos supor, ela vem aqui por cima, liga no medidor de energia. Deixa eu colocar uma cor que se destaca aqui. Ela liga no medidor, o medidor faz a aferição do quilowatt-hora, tá? E aí ele vai para o disjuntor geral, tá? O disjuntor geral aqui. Aqui, ó, tem um geral que protege a instalação, né, para você fazer manutenção, e vai lá para o quadro de distribuição geral que fica para cá. O quadro vou desenhar com a cor tá visível aqui. E aí, ó, aqui no quadro tem outro disjuntor aqui, que é semelhante a esse disjuntor que está aqui, tá? E aí, inclusive, eu já encontrei instalação, tá? Em pleno, vou dar uma de Toguro, né? Em pleno 2025, o cara, em vez de desencapar, por exemplo, você tem aqui o fio, né? Aí o que que você faz? Você desencapa o fio numa distância aqui, onde você vai pôr a luva de crimpagem, tá? Para você fazer a crimpagem, esse metal aqui vai entrar em contato com o metal da luva e você vai utilizar o alicate de crimpagem para fechar aqui. Aí tem um conector olhal, tem um conector garfo aqui, ó. Tem um que ele é olhal, mas aí ele parece um barramento, tá? Tá? E aí eu encontrei, sabe o que que o eletricista, né? Na verdade, né? Não poderia nem chamar de eletricista. O que que o cidadão fez? Em vez dele, né, desencapar o cabo aqui, colocar pelo menos no terminal aqui, onde fica o parafuso aqui do medidor de energia, ele desencapou, juro para vocês, um palmo mais ou menos. Desencapou um palmo, o que que aconteceu? Na hora que o pessoal puxou ali o cabo para acomodar aqui, ele entrou em curto-circuito e deu um arco elétrico aqui na medição de energia, tá? E isso acontece. Então, você vai fazer a inspeção visual, né? Ver todos os problemas aqui e vai dar uma sugestão. Como é que eu vou resolver esse problema? Ah, eu vou fazer, por exemplo, a distribuição dos circuitos aqui, ou seja, circuito 1, iluminação, circuito 2, tomada de uso geral, circuito 3, chuveiro, circuito 4, ar-condicionado aqui do quarto aqui, né? E por aí vai, né? Que aí chuveiro, ar-condicionado já é tomada de uso específico. No caso, né, tomada de uso geral são equipamentos de potência, né, menor aí, tá? Até 1.100 watts aí, você pode considerar como uso geral. É, Então, a NBF, a 5410 e a NR10. A 5410, que é a recomendação técnica, né, que o eletrotécnico, o engenheiro eletricista segue, e a NR10 é a que tem o poder de chancelar, né, o poder de polícia, de embargo, de interdição e de dar ordens, né, que tem que ser considerada na hora que você faz a manutenção. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula. Estudem o material extra para vocês utilizarem como referência aí para elaborar a atividade. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.